Bom dia, gente. A nossa aula de hoje, ela é sobre imigração, né? Imigração no Brasil, passado e presente, a partir da página 108. A gente vai fazer uma leitura e interpretação de todos os povos. Primeiro, o que é imigração? Imigração, nada mais é do que a entrada do povo e pessoas de outros países, no caso aqui do Brasil, no nosso país, né? Então, imigração, se você vai se você você é dos Estados Unidos, aliás, se você mora nos Estados Unidos e está entrando brasileiro, então está entrando a imigração brasileira nos Estados Unidos. Então, a imigração é uma coisa eterna, né? De entrar, eles introduzem no país. E aqui no Brasil, que é um país de portas abertas para todo mundo e muito diversificado, não poderia ser diferente. Então vamos lá. Além dos povos indígenas e africanos que já contribuíram aqui para a diversidade do povo e da cultura brasileira, existem outros povos também, né? Não são a gente só quando fala diversidade brasileira a gente só fala de indígena, portugueses e africanos e negros africanos, mas na verdade hoje existem muitas etnias, muitos povos de outros lugares que entram aqui no nosso país. Aqui a gente tem duas imagens da imigração italiana no Brasil, principalmente na época da lavoura do café. Muitos italianos, principalmente durante também a Primeira e Segunda Guerra, vieram para fugir da guerra, né? Vieram para o Brasil e trabalhar nas lavouras de café. Continuando a leitura. Dentre os povos de origem europeia, os portugueses foram os mais influentes na formação do povo brasileiro, pois foram os colonizadores e se instalaram no território no século XVI. Os aspectos mais marcantes que revelam essa influência são a língua portuguesa e a religião católica, que é o que mais deixou aqui no nosso país. Os demais povos passaram a chegar em maior número após a independência, em 1822. Eles trouxeram elementos de sua cultura, como técnicas de trabalho, culinária característica de cada povo, entre muitos outros. Inicialmente, a imigração ela foi estimulada pelo governo brasileiro com o objetivo de garantir a ocupação do território. A partir da década de 1820, grande número de alemães e depois italianos se fixaram principalmente na região sul do país, onde fundaram cidades e desenvolveram agricultura e pecuária em pequenas propriedades rurais. O auge da imigração no Brasil aconteceu na passagem do século XIX para o século XX, com o fim da escravidão. Olha aí o que eu tinha falado anteriormente. Levas de imigrantes chegavam para trabalhar predominantemente nas fazendas de café. Um grupo mais numeroso nessa época foi o do italiano, seguido de portugueses e de espanhóis. Entre os grupos asiáticos, destacavam-se os sírios, os turcos e principalmente os japoneses, que começaram a chegar no Brasil em 1908. Então percebam aqui, por exemplo, esse gráfico. Deixa eu ampliar o gráfico, tá vendo? Aqui a gente tem os anos, né, de 1820 até 1979. O número de imigração. Percebam que aqui, entre 1890 e 1899, foi quando chegou mais imigrantes aqui no Brasil. Nesse caso, por causa da produção de café. Então, muitos italianos, espanhóis e portugueses também vieram para o Brasil em busca também de emprego e talvez estivesse passando pelo desemprego em seus países e vieram para o Brasil. Então, percebam aqui, né? Em 1890, 1899 é que a gente teve o maior número de imigrantes no nosso país. Depois ele foi diminuindo, aumentando. Esse gráfico ele foi oscilando com o passar do tempo. As imigrações nos dias atuais, ali foi no século XIX principalmente, né? E nos dias atuais, como é que está a situação no Brasil? Vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui um planisfério, né, do mapa, e estrangeiros imigrantes de 2010 até 2016. É uma data bem recente para nós. Nós estamos em 2020, mas é uma data bem recente, que é uma coisa que não muda tanto. Então aqui tem os países de origem que migraram muito para o Brasil. A gente tem muitos chineses, muitos franceses, alemãos e italianos, portugueses e Estados Unidos também, mas principalmente aqui, ó, os países vizinhos aqui da América do Sul.
né? Então, que é bem mais próximo, é mais fácil também, deve ser mais barato também para se chegar aqui. O mapa que você acabou de analisar apresenta o número de imigrantes que entraram no Brasil de 2010 a 2016. As setas indicam os países de origem dessas pessoas e seu destino. Também representam o número de imigrantes. Quanto mais espessas as setas, maior o número. Ou seja, quanto mais grossinhas, maior é o número. Então eu percebo que está mais grossa aí nos países da América Latina, né? Nos países da América do Sul. Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina. Observe no mapa que as setas mais espessas se concentram nos países da América do Sul, que eu acabei de falar, destacando-se a Bolívia e em um país localizado na América Central, o Haiti. Além dos países representados no mapa, o Brasil também recebe muitos imigrantes vindos da África, como Angola e Nigéria, também por causa da língua, né? Porque em Angola fala português. E também da Ásia, como a Síria. A partir de 2017, houve um grande fluxo de imigrantes vindos da Venezuela, da América do Sul. Ao procurarem se instalar em outros países, os imigrantes em geral, independente de sua origem, têm um objetivo principal em comum: melhorar suas condições de vida, muitas vezes fugindo de situações limites, como acontece com os refugiados. É super interessante, gente, que a imigração geralmente, quando não é de visitação apenas de turismo, é em busca de uma vida melhor. Então, geralmente quando você sai de uma cidade para outra, é em busca de uma vida melhor, de um emprego melhor, de uma condição de vida melhor para você e para os seus filhos, se você tiver, ou para você mesmo, né? E no Brasil, na história do Brasil, não foi diferente desse pensamento que eu acabei de citar. Muitos dos imigrantes recentes, principalmente dos países da América Latina e da África, eles permanecem no Brasil de forma ilegal, infelizmente. Não tem a autorização para morar aqui. Então, grande parcela deles só consegue trabalhos de baixa remuneração e que exigem pouca ou nenhuma qualificação. Então, quando você está ilegal, você tende a aceitar qualquer coisa para não ser expulso do país, para não ser entregue para as autoridades, né? Então, por isso que muitas vezes a ilegalidade é ruim. Na maioria das vezes é ruim, porque você termina vivendo de forma precária, em moradias precárias, recebendo salários baixos. Enfim, é muito ruim mesmo. Então, muitos vivem em moradias precárias, favelas e prédios ocupados, e enfrentam dificuldades para conseguir atendimento médico hospitalar, entre outros benefícios sociais e trabalhistas. Então, aqui a gente tem um gráfico a partir de 2010 até 2016. Então, existe um grande aumento de imigrantes. Existe um grande aumento de imigrantes aqui desde 2010 até 2016. Em 2013 e 2014 foram que tiveram o auge da imigração. Em 2016, né? Então 2010 começou com 38.184, em 2016 estava com 59.843. Lembrando que em 2013 e 2014 recebemos o maior número de imigrantes do nosso país. E aqui alguns grupos de imigrantes mais recentes, né? Como falei ali naquele mapa inicial, né? A gente tem aqui os haitianos, depois vocês podem dar uma lida sobre ele, o motivo, né, do Haiti. Geralmente é a pobreza. Os bolivianos também, geralmente é a pobreza. Geralmente todos são pobreza. Geralmente os sírios acabaram fugindo por causa da guerra, né, da Síria, principalmente dos Estados Unidos com a Síria. Então o povo com medo da violência lá e de morrer. Existem até muitas imagens e noticiários em jornais do povo sírio chegando ao Brasil, de crianças mortas. Tem imagens muito chocantes mesmo do povo sírio. E eles vieram ao Brasil geralmente em busca de paz, né? E venezuelano, as condições de vida na Venezuela até hoje não está muito boa. Então mais de 1 milhão de pessoas deixaram a Venezuela em razão da grave crise econômica, política e social que afeta o país, né?
aumentou a violência, a pobreza. Então hoje a gente encontra muita gente nos trânsitos das cidades grandes venezuelanos pedindo ajuda, principalmente venezuelanos. Geralmente, se você viaja ou vai viajar, no trânsito tem algum venezuelano com uma plaquinha pedindo uma ajuda, dizendo: sou venezuelano e preciso de dinheiro para comer. É muito, muito triste quando essa imigração ocorre dessa maneira. Triste, triste mesmo. E muitas vezes aqui existe a xenofobia, que é a discriminação com imigrantes, né? Muitos imigrantes sofrem essa discriminação por ser de outro lugar. Existe racismo, então xenofobia tratamos termo de racismo, preconceito e discriminação. Então xenofobia ela é a rejeição ou ódio a estrangeiros. Infelizmente, apesar do Brasil não ter muito isso, mas existem pessoas xenofóbicas, né? Quanto o imigrante ele é obrigado a aceitar qualquer salário, qualquer prato de comida, é alvo sempre de frases discriminatórias. Isso é muito feio, muito errado. Espero que vocês não cometam isso, né? Então, olha só, para complementar essa minha explicação, é só você abrir lá o livro na página 108 e vai até a página 116, e dá uma leitura, faz uma leitura sobre esse assunto. É muito importante, é uma questão também social, de reflexão, para a gente não discriminar e acolher muitas vezes, se a gente puder, essas pessoas, né? Então, a nossa aula fica por aqui, e até a próxima aula, se Deus quiser. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo que eu respondo. Um beijão grande e até a próxima aula, gente.